Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai ter uma aula completa sobre porcentagem. Bora lá então falar um pouco sobre porcentagem? Porcentagem, o que é porcentagem? Porcentagem é uma fração centesimal, ou seja, tem o denominador 100 e é representada por P%. Então vejamos alguns exemplos. Olha só, 30%, o que significa? Significa que tem 30 a cada 100. 30%, 30 a cada 100. Se eu pegar o 30 e dividir por 100, dá 0,30. Então, 30% é a mesma coisa que 0,30. Para eu passar a porcentagem, esse número a gente chama de taxa unitária, ou número mesmo. Então, para passar de porcentagem para taxa unitária, eu divido por 100. E para passar de taxa unitária para porcentagem, eu multiplico por 100. Portanto, teríamos essas duas possibilidades. Olha só agora, 45%. 45% é a mesma coisa que 45 sobre 100. Se eu dividir 45 por 100, é a mesma coisa que andar duas casinhas com a vírgula, portanto, dará 0,45. E 135% é 135 sobre 100, ou seja, 135 ao dividir por 100, eu ando duas casinhas com a vírgula e resulta em 1,35. Portanto, dá para transformar uma fração em porcentagem. Se a porcentagem é o valor a cada 100, então a fração basta multiplicar por 100 para encontrar a porcentagem, ou seja, tem aqui um número qualquer, se eu multiplico por 100, esse número passa a estar em porcentagem. Então, por exemplo, 1/5. Se eu multiplico por 100, dá 100 sobre 5, e 100 sobre 5 dá 20%. Ao multiplicar uma fração por 100, eu passo ela para porcentagem. 1/4, ao multiplicar por 100, dá 100 sobre 4, que é equivalente a 25%. 3 sobre 2 é igual a 300 sobre 2, que é igual a 150%. Então, se eu estou em porcentagem, quero transformar em número, eu divido por 100. Tenho número, quero transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. Ok, então? Então vamos lá, porcentagem de alguma coisa. O que é a porcentagem de alguma coisa? É a quantidade de alguma coisa pelo total vezes 100. Então, por exemplo, porcentagem é a parte pelo todo. Porcentagem é como se fosse uma fração. Então, olha só, 2/5. 2/5 quer dizer que eu tenho duas partes nas 5 totais. Então, seria 2/5. Se eu multiplicar por 2 em cima e multiplicar por 2 embaixo, vai dar 4 sobre 10. Esse número, se eu multiplico por 10 em cima e multiplico por 10 embaixo, vai dar 40 sobre 100, que é a mesma coisa que 40%. 40% ou 0,4. Por quê? Porque 40% é 40 sobre 100, e ao dividir 40 sobre 100 vai dar 0,4. Porcentagem de alguma coisa é quantidade de alguma coisa pelo total. Alguns exemplos a mais. Porcentagem de água no suco de limão. Qual seria? É a quantidade de água no suco de limão pelo total vezes 100. Porcentagem de caminhões no trânsito seria a quantidade de caminhões pelo total vezes 100. Aí já aparece em porcentagem, tá? Porcentagem de aprovados no concurso seria a quantidade de aprovados no concurso dividido pelo total vezes 100. Então, a porcentagem de alguma coisa é quantidade de alguma coisa pelo total vezes 100. Olha só como já caiu isso em concurso anterior aí da Sesgran Rio. Vamos resolver aí esta questão para ficar mais. Olha só que a gente está
precisando de uma melhorada aqui. Pronto. Já está aqui, beleza? Então, olha só. A gente fala aqui o seguinte. Olha só. Um banco fez um empréstimo de R$10.000 a um cliente pelo prazo de um mês, cobrando o valor de R$100 a título de juros. Qual é a taxa de juros que o banco cobrou do cliente? A taxa de juros seria o quê? A taxa de juro seria a quantidade de juros pelo total vezes 100. Essa seria a taxa de juro já em porcentagem. Então, olha só, a quantidade de juro é equivalente a R$100. Portanto, R$100 dividido pelo total. O total é 10.000. Então, divido por 10.000. Tudo isso vezes 100, lembrando que já vai dar em porcentagem. Se eu fizer essa conta, dá para cortar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 zeros. Portanto, vai dar 1 vezes 1 dividido por 1. E 1 vezes 1 dividido por 1 equivale a 1% ao mês. Olha só que legal. 1% ao mês. Aqui tem 0,01 ao mês, 10% ao ano. 10% ao ano com certeza não é. 1% ao ano. Não é 1% ao ano, é 1% ao mês. 0,1 ao mês também não. E 0,05 ao mês também não. Bom, então é A. Mas, professor, por que aqui não está 1%? Ora, porque 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. E 1 sobre 100 é a mesma coisa que 0,01. Então, para eu passar para número, eu divido por 100. Para passar para porcentagem, eu multiplico por 100. Tá bom? Então, não se esqueça disso. Portanto, a resposta seria 0,01 ao mês, que corresponde à alternativa A. Beleza? O que vocês estão achando aí? Fácil, médio ou difícil? Bora lá? Gente, porcentagens e frações são sempre transitivas e indiretas. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que as porcentagens e frações sempre têm um complemento. Eu preciso de alguma coisa. Então, olha só. Quero 50%. Tem sentido isso? Quero 50%. É 50% de alguma coisa. Preciso de metade. Tem sentido isso? Não dá para entender o que eu quero. Preciso de metade da borracha. Preciso de metade da melancia. Aí sim faria sentido. Então vai precisar desse complemento, beleza? Então a porcentagem nunca aparece sozinha. É sempre de alguma coisa. Exemplos. Vamos a alguns exemplos. 20% de 180. Como a gente calcula 20% de R$180? O 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. O D significa vezes 180. Então, vai ocorrer uma multiplicação de fração. Multiplica de frentinha aqui. Então, aqui não tem nada, é 1. 20 vezes 180 e 100 vezes 1. Portanto, vai dar 20 vezes 180 sobre 100. Dá para cortar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo. Portanto, 2 vezes 18 equivale a R$36. 150% de 450 gramas. Então, o 150%, como a gente vai fazer? A gente vai fazer 150 sobre 100. O D significa vezes, então o D vai se transformar em vezes. Então, 150% vezes 450.
Numa multiplicação de fração, a gente sempre faz a conta de frentinha, o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 150 vezes 450 sobre 100. Ao fazer essa conta, dá para cancelar os zeros e 15 vezes 45 equivale a 675 gramas. E como a gente calcula 5% de 40% de 2.000? Da mesma forma, então a gente pode fazer 5 sobre 100, que é o 5%. Então eu vou traduzir o 5% como 5 sobre 100. O D é vezes 40% é 40 sobre 100. E o D é vezes 2.000 pessoas, vezes 2.000. É uma multiplicação de fração. Então, vou multiplicar aqui todo mundo que está em cima com todo mundo aqui não tem nada, é 1, que está embaixo. E ao fazer essa multiplicação, vai ficar 5 sobre 100 vezes 40 sobre 100 vezes 2.000. Dá para eu cancelar os zeros, então vai dar 5 vezes 4, dá 20, 20 vezes 2, 40 pessoas. Beleza? Então, vamos agora para os exercícios. Vamos para os exercícios. Então, a gente vai aqui para a parte de exercícios e vamos resolver já esta primeira questão. Olha só, hein? Questão todas são da Sesgran Rio e veja o que ela diz. Uma empresa paga um salário bruto mensal de R$1.000 a seus funcionários. Além desses honorários, a empresa deve recolher de FGTS desse empregado, sabendo que o valor pago corresponde a aproximadamente 8,33% do salário bruto. Qual o valor pago a título de FGTS por esse funcionário? Então, a título de FGTS, ele quer 8,33% do salário bruto. Ou seja, vou até colocar de R$1.000. Então, 8,33% de R$1.000. Como a gente vai fazer isso? 8,33% é a mesma coisa que 8,33 sobre 100. Ô Sala, sempre que tem a porcentagem, raramente a gente vai usar direto. A gente vai ter que fazer essa conversão aqui, tá? Então vai ficar 8,33 sobre 100. O D no Mathematicase significa vezes os 1.000. 8,33 vezes 1.000. Ao fazer essa conta, dá para a gente cancelar 2 zeros aqui com 2 zeros daqui. E 8,33 vezes 10, dá para multiplicar por 10 e andar uma casinha com a vírgula. Portanto, seria igual a R$ 83,3, correspondendo, então, à alternativa C, que é R$ 83,3. E aí, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? Vamos fazer a próxima já? Próxima questão já está aqui. A gente vai fazer aqui com muito carinho. Olha só, hein? A questão diz o seguinte: uma sala é usada no dia a dia para mostrar aos visitantes o funcionamento da empresa. Nessas visitas, por segurança, apenas 28 pessoas podem ingressar na sala, o que corresponde a 80% de sua capacidade. Nesta festa, na festa de fim de ano, a mesma sala está usada para uma confraternização, mas sem a restrição de segurança, ou seja, com a capacidade total. Quantas pessoas, no máximo, podem participar da confraternização? Olha só,
Eu sei que 80% da capacidade total são 28 pessoas. Então, como a gente poderia pensar? Poderia pensar o seguinte, ó, 80% da capacidade total é igual a 28. Então, você poderia pensar assim. Então, 80% é 80 sobre 100, 80%, 80 sobre 100. O D significa vezes. A capacidade total seria igual a 28. Dá para eu cortar um zero com um zero aqui. Então, dá para passar o 10 multiplicando. Então, vai ficar 8C é igual a 280. Passa o 8 dividindo. C igual 280 dividido por 8. Então, a capacidade total será 280 por 2 dá 140, por 2 dá 70 e por 2 dá 35. Portanto, dividir por 8 equivale a dividir por 2 3 vezes. Então, a capacidade total seria igual a 35 pessoas, que corresponde à alternativa D. Professor, posso fazer por regra de 3? Pode dar exatamente a mesma coisa. Você pode pensar da seguinte maneira: 80% é igual a 28 pessoas. 100% seria a capacidade total, que é 100%. 100% daria a capacidade total. Fazendo dessa segunda forma, nós teríamos aqui, dá para cancelar a porcentagem com a porcentagem, um zero com outro zero. Então, vamos passar aqui de novo, dá 280, ó, 8 vezes C, dá a mesma conta, exatamente, 8 vezes C, é igual a 10 vezes 28, dá 280. Passo o 8 dividindo, a capacidade é igual a 280 dividido por 8. E 280 dividido por 8, como a gente já fez anteriormente, resulta em 35, tá? Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Beleza? O que vocês estão achando? Fácil, médio ou difícil, hein? Bora lá para a próxima. Olha só a próxima questão. Próxima questão fala o seguinte. Olha só, Marcelo devia certa quantia a Pedro e prometeu que pagaria a dívida no dia 10 de maio. No dia combinado, Marcelo levou apenas R$ 120. Esse valor correspondia somente 40% de sua dívida. E ele prometeu quitar no último dia do mesmo mês, ou seja, o mês de maio. O valor restante, quanto Marcelo deverá dar a Pedro em 31 de maio? Então, olha só para a gente se localizar melhor. Olha só, o Pedro aqui, ele prometeu que ia quitar a dívida, né? Aliás, o Pedro vai receber a dívida de Marcelo. Marcelo levou R$ 120. E esses R$ 120 correspondem a 40% da dívida. 40% da dívida. Então, quer dizer que o restante da dívida seria 60%. Por quê? Porque a soma de toda a dívida tem que dar 100%. Então, 100 menos 40 dá 60. Portanto, 60% da dívida seria X. Então, você pode calcular de duas formas. Primeira forma, regra de 3. 40% é igual a 120. 60% é igual a X. Já vai dar a resposta direto, tá? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Dá para cancelar porcentagem com porcentagem, o zero com zero. Dá até para cancelar aqui, ó. 120 dá para dividir por 4. Se eu dividir 120 por 4, dá 30. 30 vezes 6 dá 180.
X, então, é igual a R$ 180. Professor, qual jeito é melhor? Varia muito de questão para questão, tá? Você pode fazer dessa forma, ou você pode fazer o seguinte, ó. Você pode fazer de uma segunda maneira. A segunda maneira seria o seguinte: 40% do total seria igual a 120. Então eu posso pensar o quê? 40 sobre 100. O D significa vezes, o total é igual a 120. Dá para cancelar, então, o 40 com 120. 120 por 40 dá 3. Então, passo 100 multiplicando, quer dizer que o total é igual a 300. Aí você pode falar, professor, não bateu. Calma, esse é o total da dívida. Eu sei até que tem alternativa aqui. Mas esse é o total da dívida. Eu quero saber quanto que ele vai pagar no final, certo? Não é 60% do total? Então, seria 60% de T. Ou seja, 60 sobre 100 vezes 300. Dá para cancelar aqui 2 zeros com 2 zeros, vai dar 6 vezes 30, 180. Corroborando aí para a alternativa D ser a correta. Beleza? E aí, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? Vai falando aí para mim. E Ctrl V. Essa é a próxima questão. Vamos ver, hein, gente? Olha só. Essa aqui já é um pouquinho mais elaborada. Todas as questões recentes aí da Sesgran Rio. A Petrobras tem hoje 18 mulheres trabalhando em plataformas do pré-sal, ou 4% do total de funcionários dessas unidades. Jornal O Globo do Rio de Janeiro. De acordo com essas informações, quantos homens funcionários da Petrobras trabalham na plataforma do pré-sal? Então vamos lá, vamos pensar de novo aqui. Vamos fazer aquela retinha, certo? A gente tem o seguinte: em cima a gente coloca só porcentagem e embaixo a gente coloca só número. Vai ficar mais fácil para a gente interpretar, tá? Então, olha só. 4% corresponde a 18 mulheres. 4% corresponde a 18 mulheres. Então, quer dizer que o total de homens seria quanto? É quanto falta para 100%. Ou seja, 100% menos 4% dá 96%. 96% seria X. Então, a gente pode fazer ou por regra de 3 ou daquela outra forma. Eu posso pensar assim, ó, 4%. Vamos escrever que fica melhor? 4% do total é igual a 18, certo? Então, 4% equivale a 4 sobre 100. O D significa vezes. O total é igual a 18. Se eu dividir o 100 por 4, dá 25. Então, 25 vezes 18 seria o total de funcionários. Então, o total de funcionários seria, vou fazer aqui no cantinho, 18 vezes 25. 5 vezes 8 dá 40, sobe 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. 2 vezes 18 dá 36. Então, aqui dá 0, 9 mais 6, 15, sobe 1, 450. Então, o total de funcionários é igual a 450. Desses 450, eu quero 96%. Cuidado que aqui tem o 450, hein? Não é isso, eu quero o total de homens. Ó, quantos homens? Então, homens seria 96% disso. Ou eu posso pensar assim também, né? Como mulheres são 18 e o total é 450, então eu posso pensar o quê? O total de homens seria igual a 450 menos 18.
E 450 menos 18 será igual a 432. Então, este seria o total de homens. 432, que corresponde à alternativa B. Ou você poderia fazer o seguinte: 4% é igual a 18. Eu quero 96%. 96% é igual a X. Pode ver que assim é bem mais fácil, né? Dá para a gente cancelar a porcentagem com porcentagem. Vou dividir aqui por 2 por 2. Aqui dá 9, aqui dá 2. 96 dividido por 2 dá 48. Então, não sobrou nada, é como se tivesse 1. X vezes 1 dá X. 48 vezes 9 dá o 432. Tá bom? Então, 432, que é a alternativa B. Beleza? E aí, galera, o que vocês estão achando? Fácil, médio ou difícil, hein? Vai respondendo aí para mim, por favor. E a gente vai dominando aqui tudo que é de porcentagem, porque com certeza vai cair. Então, olha só. A ampliação das fronteiras do marketing digital fez com que os canais remotos de venda passassem a ter importância muito grande nos negócios. Como forma de monitorar os resultados das atividades de marketing desenvolvidas no site oficial de uma empresa, o gerente constatou que ao longo de uma semana, 420 compras foram iniciadas no site e apenas 357 foram finalizadas e geraram receita para a empresa. Nesse caso, a taxa de abandono. O que seria a taxa de abandono? A taxa de abandono seria igual à quantidade abandonada pelo total. Para eu responder já em porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Então, é a quantidade abandonada pelo total vezes 100. Como eu calculo a quantidade de abandono? Olha só, 420, 357 foram finalizadas. Então, seria 420 menos 357. 10 menos 7 dá 3. 12 menos 6 dá 6. E aqui vai dar 0. Portanto, a quantidade abandonada é 63. Então, a taxa de abandono pode ser dada por 63. Qual é o total? O total é 420. Dividido por 420. Tudo isso vezes 100. Então, vamos lá, ó. Aqui dá para dividir por 6, por 7. Se eu dividir por 7, vai dar 63 por 7 dá 9. 420 por 7 dá 60. Vezes 100. Dá para cortar um 0 com um 0 aqui, então vai dar 90 sobre 6. E 90 sobre 6 é igual a 15%. Por causa desse vezes 100, já fica em porcentagem e 15% corresponderá à alternativa C. E aí, galera? Fácil, médio ou difícil? Eu quero saber de vocês, hein? Vão respondendo aí. Bora aí para a próxima. Já se inscreveu? Já deu o like? Bora lá, hein, gente? Vamos se inscrever, vamos dar o like para dar aquela fortalecida aí no canal. Olha só. Por conta de uma doença, um homem precisou fazer uma dieta extremamente rigorosa. Nas 2 primeiras semanas de dieta, ele perdeu 12,5% de sua massa corpórea.
Na semana seguinte, ele perdeu 5 quilogramas, ficando com 81,25% da massa que tinha logo antes do início da dieta. Então, pode ver que a porcentagem é sempre de alguma coisa e o autor está preocupado com isso. Qual era a massa corpórea do homem em quilogramas 2 semanas depois do início da dieta? Então, olha só, nas 2 primeiras semanas da dieta, ele perdeu 12,5%. Então, olha só, vamos pensar aqui. Lembra da retinha da porcentagem? É ela que vai ajudar. Em cima você coloca só porcentagem, embaixo você coloca só número. Então, olha só. Ele perdeu inicialmente 12,5%. Tá? De sua massa corpórea. Na semana seguinte, ele perdeu mais 5 quilogramas. Então, aqui é os 5 quilogramas, que é o número. Ficando com 81,25%. 81,25%. Então, eu preciso calcular essa porcentagem aqui, porque aí dá para eu igualar a 5 quilogramas. Então, vamos pensar. Se eu tenho 81,25% e somo com 12,5%, a gente tem que igualar as vírgulas aqui. E olha só, 5 mais 0 dá 5%. 2 mais 5 dá 7. 2 mais 1 dá 3. E 8 mais 1 dá 93,75%. Essa seria a soma de 12,5% com 81,25%. Então, quer dizer que falta para 100% 6,25%. Ou seja, 100% menos 93,75%. Resulta em 6,25%. Então, eu tenho o seguinte, que 6,25% equivale a 5 quilogramas. Então, 6,25% equivale a 5 quilogramas. Ele quer, qual era a massa corpórea 2 semanas depois do início da dieta. Nas 2 primeiras semanas, ele perdeu 12,5%. Então, ele tinha 100% e perdeu 12,5%. Com quanto que ele ficou? Aqui vai dar 5, que é 0. Vai dar 10, né? Tem que emprestar 1, volta. 10 menos 3 aqui vai dar 7. E 10 menos 2 dá 8. Portanto, vai ficar 87,5%. Então, 87,5% é igual a X. Então, se transformou em uma regra de 3. Então, dá para cancelar a porcentagem com a porcentagem. Então, 6,25x é igual a 87,5 vezes 5. 87,5 vezes 5. Dá para dividir por 6,25%. Então, x será igual a 87,5 vezes 5 dividido por 6,25. Vamos primeiro tirar as vírgulas aqui, dá para multiplicar por 100, então vou multiplicar por 100 esse rapaz e vou multiplicar por 100 esse, então x é igual. Vai dar 8750, aumentou um zero aqui, 8750 vezes 5 dividido por 625. O 625 dá para dividir por 5. Se eu dividir 625 por 5, dá
125. Então, vai dar 875, aliás, 8.750, dividido por 125. Então, vamos tentar fazer aqui, ó. 875 dividido por 125. 7, será que dá 7? Vamos fazer com 6. 6. 6 vezes 5, 30. 30 para 35, 5. 6 vezes 2, 12. 13, 14, 15. Para 17, 2. 6 vezes 1, 6. Com 1, 7. Para 8, 1. Então, dá exatamente 7. Certo? Então, aqui dá 7. 7 vezes 5, 35. Para 35, nada. 7 vezes 2, 14. Com 3, 17. Para 17, nada. 7 vezes 1, 7. Com 8. Para 8, nada. Abaixa um 0. Mais um 0 aqui. Portanto, x é igual a 70 quilogramas. X é igual a 70 quilogramas. E 70 quilogramas corresponderá à alternativa C. E aí, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil, hein? E a última questão, que na minha opinião é a mais difícil de todas, porcentagem de porcentagem. Olha só, a questão é bem legal. Fala o seguinte. Em um certo grupo, 66% das pessoas são homens. Desse grupo, 15% dos homens e 10% das mulheres estão acima do peso ideal. O percentual de pessoas desse grupo que está acima do peso ideal é... Para fazer esse tipo de questão, você pode chutar um número. Por exemplo, vamos supor que tenha 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 66% são homens. Ou seja, 66% de 100 é 66. Então, 66 pessoas são homens. O resto seria tudo mulher. Ou seja, dá 34 mulheres. Correto? E olha só. 15% dos homens. Os homens não são 66? Então, seria 15% de 66. Então, aqui, vezes, 15 sobre 100. Esses que estão acima do peso ideal. E das mulheres, são 10%. 10% é a mesma coisa que 1 sobre 10. 1 sobre 10 vezes 34 dá a mesma coisa que 30, você multiplica de frentinha. Então, dá 34 sobre 10, que é igual a 3,4. Então, eu sei que não tem muito sentido, mas essa resposta já está em porcentagem, tá? Então, 3,4. Por quê? Porque eu já joguei 100 pessoas aqui. E ele quer a porcentagem, o percentual de pessoas que está acima do peso ideal. Então, aqui eu já tenho 3,4%. Então, 66 vezes 15, ou 15 vezes 66, vai dar 6 vezes 5, 30, sobe 3. 6 vezes 1, 6, 7, 8, 9, mais 6 vezes 5 dá 30, a mesma coisa, né? E aí vai dar 9. Então, aqui dá 0... 9 dá 990 sobre 100. Então, 990 sobre 100 é igual a 9,9. Se eu somar esses percentuais, eu obterei 9 mais 4, 13, sobe 1, 9 mais 1, 10, com 1, 3. Portanto, 13,3% estão acima do peso ideal, que corresponde a alternativa B.